Pois então, né, gente? Seguinte, eu tentei gravar esse vídeo uma vez e meu telefone não está mais, né, aceitando certas coisas, então eu vou ter que trocar de telefone também. Comprar uma câmera também. Eu queria comprar uma Osmo, né? Mas assim, R$ 8.000, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu vou tentar ser breve também. E tá, vamos lá. Eu vou falar sobre os livros lidos recentemente, assim, tipo, que eu tenho acabado nos últimos meses, porque eu não fiz mais esses vídeos, né? Eu parei de fazer, eu acho que até os lidos de maio, e que eu li a História Secreta. Então, assim, gente, eu vou comentar com vocês. Se der tempo, né? Se não ficar muito grande, eu vou comentar a respeito dos livros de junho, julho e agosto. E outros comentários também acerca de, né, decisões pessoais que eu tomei para os rumos desse canal também. Assim, não só disso, né? Mas porque acaba que a minha vida vira conteúdo aqui pro rumo do canal. Então, é isso. É, Em junho, eu li A Impostora, da R.F. Kuang, mas só pra avisar que eu já devolvi o livro, então por isso que não tá aqui comigo pra eu mostrar. Mas eu gostei bastante desse livro. Foi o meu primeiro R.F. Kuang. Eu li primeiro esse e depois eu comecei Babel. Então, assim, o que que acontece, gente? Eu achei a história que começa com um ponto que já é crítico, né? Que é você roubar a história de alguém, o livro de alguém. E tudo que essa mulher faz, né? Que é a Juniper, para ela tentar esconder de que ela não roubou o livro da Atena, sendo que meio que todo mundo já desconfia, né, que ela roubou o livro da Atena, ela só piora, assim, sabe quando uma coisa começou de um jeito ruim e só piorou? Então, no final, eu achei assim que muita gente, eu já ouvi muita gente falando que o final desse livro é super esquisito, que não sei o quê. Eu acho que considerando o ninho, né, que ela se enfiou, eu acho que é um final até digno, sabe? E eu não vou contar o que acontece no final, mas assim, uma das sensações que esse final me deu é a mesma sensação quando eu assisti o filme Parasita, né, do ganhador do Oscar, do Bong Joon-ho. Aí o que que acontece? Quem viu o final de Parasita, que é quando o menino fala de que ele vai fazer não sei o que para ele salvar o pai dele, né, e tal, e que a gente sabe que é uma ilusão, um pouco o que acontece, né, depois do final, né, do final da Juniper, né, e o que acontece com ela depois. Então, assim, eu acho que é um pouco condizente, sabe? É a mesma sensação, assim, de uma pessoa que tá super iludida, né, de Lulu das ideias. E assim, mas tá, a impostora é a história dessa mulher, a Juniper Hayward, que ela rouba a história da amiga dela. Só que, assim, não é só uma amiga comum, uma outra mulher branca. A Juniper é uma mulher branca, enquanto a Athena, que é a pessoa amiga dela que tem a história roubada, a Athena Liu, ela é uma mulher, né, com recorte de etnia, né? No caso, a Athena tem pais chineses e ela, eu não lembro se ela nasceu nos Estados Unidos ou se ela nasceu na China. Se não me engano, ela nasceu nos Estados Unidos. Então, assim, o que que ocorre? A Athena, ela é aquela amiga que, tipo, sustenta, sabe? Ela tem personalidade, ela não é uma, tipo assim, ela não é uma menina branca básica, então, assim, ela não é uma mulher comum, assim, tipo, igual às outras. Então, ela tem uma personalidade. E ela ela é bonita também, então ela chama atenção pela beleza, pela inteligência e por várias outras coisas, né? Ela é aquela amiga, assim, que reluz, que chama atenção pra ela, sem precisar fazer muita coisa. E a Juniper é essa amiga branca dela. Meio que, né? Tipo, é a cachorrinha, tiracolo dela, né? A branca chaveirinho dela. E resumindo, a Juniper, ela já é um pouco oposto. E ela tem muita inveja da Athena. É aquela. Não chega a ser. Eu acho que chega a ser sim. Mas, tipo, o nível de amizade da Lila e da Lenu, né? No Tetralogia Napolitana. Chega um pouco. Mas, assim. Sei lá, é meio esquisito também. É aquele negócio, é a sua melhor amiga, também é a sua pior rival. No sentido da inveja que ela tem da Athena. Então, assim. E foi quando eu acho que eu até comentei isso, que eu já li Babel, né? Eu terminei, e eu também vou comentar de Babel hoje, mas assim, teve uma polêmica na época de Babel, que eu não sei se vocês são, tipo assim, cachorrinhos de Instagram da gringa, mas eu não seguia a moça em específico da polêmica, mas
eu sigo muitas páginas do Instagram, né, de Bookstagram da gringa. Então, assim, muitas coisas eu sei muito porque eu acompanho essas páginas. E o que que acontece? Na época que a Rebecca Kuang lançou Babel, teve uma polêmica, vamos dizer assim, de uma moça branca, né, que se sentiu super ofendida com a representação de pessoas brancas em Babel. Eu fiquei assim, gente, não é possível, não é possível que eu esteja lendo isso, né? E toda essa questão, né, de representação de pessoas brancas como vilões, né? Assim, gente, eu já li o Pacto da Branquitude da Cida Bento, então assim, cara, é, é complicado falar disso porque toda no Babel, né, a gente tem muito essa questão da Victoire, perdão, já tô falando da cuspindo, a Victoire, o Remy e o Robin tentando explicar para Letícia, né, para Letícia, que assim, ela é a amiga branca do grupo, então ela não vai entender os dramas deles. Mas tá, voltando, né, pra impostura. Então assim, a Juniper, eu acho que em parte a Refcon ficou tão com essa polêmica na época que eu acho que ela deve ter visto porque deu muito bafafá, né? E assim, gente, o livro engraçado é que eu amo os termos, né? Eu sou cronicamente online, né? Diagnóstico. Então, assim, sabe o tribunal de minúsculas causas do Twitter? Então, ele tá meio que na história, né, de impostura. Ele é um dos, tipo assim, ele é um dos problemas, né, no enredo, né? E na tentativa da Juniper de se safar disso. Então, o que que acontece? Eu acho que a Ref Congo ficou tão tiririca das ideias, ficou tão sentada das ideias, que ela resolveu, quer saber, né? Já que agora que estão falando que eu gosto de colocar gente branca como vilão, agora eu vou colocar mesmo, assim. De um jeito, tipo assim, é porque a Letícia, em Babel, ela não é tão escrachada, né? A Juniper é. Então, assim, eu até fiquei de comentar isso com a minha amiga depois, quando ela fosse ler Impostura, mas até agora ela não leu, então assim, né? Vai ouvir aqui pelo vídeo. Então, assim, é um pouco disso, sabe? Eu achei. Agora que eu já li os dois, né? Eu posso fazer essas comparações. Aí, gente, sério, eu tô assim. A Impostora é uma história sobre isso, né? Desse roubo de duas amigas, de uma amiga para com a outra. E é o tanto que a Juniper consegue, assim, conseguiu, assim, tipo, ela não é inteligente, né? Nesse sentido. Então, assim, ela não conseguiu se safar com isso. Porque tem até uma frase dela, eu acho engraçado, que foi meio que na mesma época, né? Que não, essa parte não é engraçada, mas tudo bem. Que ela cita bem assim, eu quero que o Neil Gaiman tem, essa questão do sucesso, né? Eu quero que o Neil Gaiman tenha, o que a J.K. Rowling tem. Eu acho que J.K. Rowling não sei, mas tipo o Neil Gaiman e o Stephen King tem. Aí nossa, essa frase envelheceu como leite, né? Porque a gente teve a polêmica do Neil Gaiman, né? Com relação às denúncias que fizeram, né, contra ele. Então, assim, nossa, envelheceu muito como leite. Ai, meu Deus, a realidade foi terrível aqui, né? Porque coincidiu muito, né? E foi basicamente isso que acontece, né? A Juniper é exposta, ela sofre, né, achincalhamento no Twitter, né? Aquele negócio, né, que se você desligar o Wi-Fi desse povo, que ela... Eu não tenho Twitter, tá, gente? Então eu falo assim muito porque eu não tenho. E não que eu concorde com a Juniper, longe disso. Mas assim, tem problema que só existe no Twitter. O Tribunal de Minúsculas Causas só existe no Twitter, né? Então, assim, se desliga o Wi-Fi, vocês imaginam, eu rindo do povo na época que, né, o Twitter foi suspenso no Brasil, né, pelo shutdown. Então, assim, é um livro cômico, no final de tudo, né. Eu acho que a Refcon ficou bem embucetada, né, dessa situação e colocou, tá bom, vocês queriam ver branco como vilão, eu vou colocar o branco como vilão. Eu vou colocar do jeito como representar do jeito como é que é, né. Gente, né, sem conhecimento, né, pagando de que tem. Aí eu, né, não tá errado. Então, assim, é isso. Mas é um livro cômico, sério. Eu li e eu fiquei com a impressão de que essa mulher está vivendo numa outra realidade onde só funciona na cabeça dela. E assim, eu acho, outra coisa também que eu percebi é que a Juniper, ela é aquele tipo de pessoa que, por ela ter sempre vivido à margem e nesse sentido de sempre a sombra, né, do que ela queria ser,
Ela queria ser uma mulher bonita, ela queria ser uma mulher conhecida por sua personalidade, seu trabalho, essas coisas. E ela só se arranjava com gente que brilhava mais que ela, né? Pra ela se sentir mal até, né? Vamos ser honestos. Então, assim, é aquele negócio de que é quase que um prazer masoquista que ela tinha, né? De querer se juntar com quem ela morria de inveja, porque ela queria ser isso, né? Então, assim, é cômico você vê isso. Porque tem momentos que ela, né, expõe um pouco da vulnerabilidade dela, então, assim, né, é isso. Próximo livro é Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, né? E eu gosto muito da Clarice, como você já sabe, né? Depois de eu ter comprado o box, eu acho que não dá mais pra dizer que eu sou uma simples, né, apreciadora de Clarice Lispector. E eu li no Kindle, né? Porque eu peguei pra ler antes de eu comprar o box. E é um livro de contos, né? Da Clarice. Então, assim, eu não vou comentar muito, porque agora eu já esqueci mesmo, eu esqueci de anotar quais contos que eu gostei mais. Mas eu vou reler esse livro brevemente. Em breve aí, em brevemente, que ela, né, vem aí. Pra eu conseguir falar desse livro direito. Eu tô pretendendo, né? Agora que eu tenho um box, eu vou ter que ler esse livro do box, né? Aí eu vou fazer um projeto aí lendo Clarice Lispector. Mas resumindo, gente, é isso. E eu gostei bastante, porque eu gosto dos contos da Clarice, porque às vezes eles dão um certo. E eu li muito porque eu li o A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Ana Sui. E ela usa alguns dos contos desse livro da Clarice, né, do Felicidade Clandestina, para exemplificar algumas coisas, né, do que ela fala no livro dela. Então, eu vou reler, né, em algum momento aí, para eu conseguir falar melhor. Mas é isso. Tem alguns contos que são realmente assim, ficaram, meu Deus. Ai, Clarice, como é que uma mulher que nasceu décadas antes de mim consegue, sei lá, colocar em palavras coisas que eu sinto hoje, em 2025, ou então já senti no passado, sabe? Não sei, gente, de verdade, eu não entendo, Clarice. Eu acho que em algum momento, eu não sei se eu fui ela na vida passada, ou se, sei lá, sabe? Eu não sei como é que uma mulher que morreu antes de eu nascer e foi me entender, né? E eu posso me entender um pouco mais pelos escritos dela, sei lá. Vou levar pra terapia, né? Minha terapeuta já sabe, aliás, mas tudo bem. E em agosto eu li Babel e Abril Despedaçado. Sim, Abril Despedaçado, que eu comecei em abril, só terminei em agosto. Mas tá, vamos lá. Em Babel, né, a gente tem o Robin, né, que é o protagonista, e ele tem uma questão com a paternidade aí dele, que ele acha que ele realmente é filho do Lovell, né, mas assim, não se sabe muito bem. E o que acontece? O Robin, ele é salvo, entre muitas aspas, por esse pai, né, a mãe tá morrendo de cólera, se não me engano, e ele vai lá e salva o pai. O pai salva ele, né? Dando um remédio, né? Feito com barras, né? De prata. E o que acontece? O Robin é levado por esse pai para Inglaterra, né? Já cortando muito a história. Só que o Robin, a mãe dele é chinesa, então assim, ele tem traços, né? O rosto dele é um rosto, né? Que mesmo sendo uma pessoa birracial, ainda assim percebe-se, né, os traços bem fortes, né, que demarcam que ele é asiático. Então, mesmo ele tendo esse pai, né, britânico, ainda assim ele não se sente parte, né, daquilo, porque ele não cresceu naquela cultura, mas também ele não está na cultura na qual ele cresceu. Então, assim, ele vive esse sentimento de ser um pouco Raskolnikov, né, um, um certo isolamento e, assim, uma certa brutalidade também, né? Com a qual ele é criado, né? E o jeito como ele é criado remete mesmo ao colonialismo, né? Ao que, no caso dele, né, o imperialismo britânico e o que o império fazia com suas colônias. Então, assim, só para avisar, esse livro critica bem abertamente, tá? O colonialismo, o imperialismo. Então, assim, gente, se você é branco meia culpa, né, dessas coisas, desculpa, esse livro não é para você. E assim, o Robin, em algum momento, ele entra em Babel, em Oxford, né? E vai estudar em Babel. Que remete, né, àquela torre e tal, que construíram para chegar no céu e tal. E
que antes todo mundo falava uma língua, que é chamada de língua adâmica, e depois, né, pela ousadia, né, os ousados, né, Deus foi lá e derrubou a torre e colocou as pessoas para falarem idiomas diferentes para elas não se entenderem, né, tipo, nesse sentido. Então, resumindo, o Robin vai para Babel e ele, né, percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, alguma coisa um pouco errada, mas que ele ainda não sabe o que que é. E assim, ele descobre, né, ele tem algum negócio ali de que o pai dele tá meio que envolvido, e ele descobre que é isso aí mesmo. Então, assim, e os amigos dele também são pessoas, né, que de alguma forma têm um recorte aí, né, forte com essa questão do império. Por exemplo, o Robin, ele, se não me engano, nasceu na Índia, em Calcutá, e só que a família dele é muçulmana. Então, assim, e a Victoire, que ela é do Haiti. Então, acaba que, né, os amigos dele, né, porque ainda tem a Letícia, só que a Letícia é filha de um almirante branco, ela é a menina branca, ela é a cota branca do grupo. Então, assim, e acaba que é uma coisa que é um pouco engraçado, que para quem já cresceu numa família disfuncional, você vai entender. Quando você tem amigos que são de famílias normais, né, de famílias que não têm essas questões, é muito difícil falar do seu sofrimento, porque parece que as pessoas não entendem, parece que aquilo ali é tão inconcebível que só poderia estar em livros, né, ou então poderia ser só uma história de novela, ou então algo assim. É difícil você falar porque a pessoa não vai entender, e a pessoa também não quer entender. A pessoa não consegue conceber esse tipo de situação. E a Letícia era meio que isso, né? Ela era amiga branca do grupo, então. E o pai dela era um almirante, então, assim. Acaba que ele também era parte do sistema, né? E mesmo ela sendo mulher e não sendo benquista por esse pai, né? Vivendo nesse isolamento e distanciamento dessa figura paterna, ainda assim ela era, né, do grupo que ela era beneficiada, né? Pelo roubo colonial. Então, eles juntos, né, na faculdade, eles meio que são um grupo, né, que tentam, tipo assim, são vivências normais de quem acabou de entrar na faculdade, né, eles tentam estudar, passam a noite estudando, virando semestre, não sei o que, tá puxadão lá na facul, então assim, é legal acompanhar, mas assim, as coisas demoram muito pra acontecer, então assim, se você acha que Babel vai ser um livro tranquilo, vai ler em uma semana, esqueça, não vai. Mas assim, é ótimo, sabe? Só que é aquele negócio. Se você tem problemas com o tema imperialismo, colonialismo, assim, você não vai aproveitar tanto. Falo logo, porque é muito fácil criticar. Ai, porque não sei o que e tal. Mas assim, gente, é um livro assim, pra quem tem meia culpa, desculpa. Não leia, é sério. Você vai perder seu tempo. Desgostando do livro. E teve uma polêmica, né, que eu falei antes, né, que a moça, ela era uma booktuber da Alemanha, se não me engano. De onde, né? Mas ela falou que, ai, que não sei o que, não gostei da representação de pessoas brancas, né? Como se toda pessoa branca tivesse que ser bem representada, né? Aquela ideia de que, mas tem gente branca que não é ruim assim. E assim, gente, não é falando que todo mundo que é branco, né, é malvadão, ou então é bonzinho, né? Mas é aquele negócio, a pessoa não tem noção, às vezes, né, dessas situações. Então, assim, eles vão achar que aquilo ali é mimimi. Então, sério, é um livro muito bom. E o caldo sempre entorna, né? Nas coisas da Ref Kuang nunca é tranquilo, né? O caldo sempre vai entornando. Então, assim, o final do Robin. Ai, gente, eu juro que eu não esperava, né? De que ia ser o final dele daquele jeito. Mas, assim, é aquele negócio de que não existe também outra alternativa pra ele, né? Quando você desafia um sistema, né? Você. É aquele negócio. Ou você nega ou você morre. Então, é um pouco disso. E Abril Despedaçado. E, gente, Abril Despedaçado, pra mim, foi um livro, assim, que mexeu muito comigo, porque foi justamente na mesma época. Eu vivi um Abril Despedaçado. E a história é o seguinte. Nós temos o George, que ele é de uma família que tem uma briga, uma rinha, né, com outra. Esse livro se passa na Albânia, né, e na região montanhosa da Albânia. Então, essa região de interior, de isolado, onde não chega as leis do Estado e essas coisas tudo, as pessoas fazem, né, da palavra sua lei, né? Então, o que acontece? Eles têm, eu esqueci o termo,
Mas é como se, por exemplo, a família tem um problema, né? As duas famílias têm um problema. Tem uma situação, uma briga, uma rinha. Aí eles resolvem o problema na bala. E isso é uma frase do livro, né? Que todo albanês, né, tem seu rifle e tal, não sei o que, eles resolvem o problema na bala. E isso é uma frase. Os albaneses resolvem seus problemas na bala. Então, né? O que acontece? A família do Jorge tinha sofrido, do George, né, tinha sofrido uma baixa, tinham matado, né, um familiar dele, tinham matado o irmão dele, o irmão mais velho dele. O George tem 26 anos, e eu não sei se isso é proposital no livro, mas 26 anos, se eu não me engano, é a época que começa a sua primeira revolução de Júpiter na sua vida, né? Que é a primeira crise de personalidade que a maioria das pessoas tem, assim, vamos falar dessa forma, porque a crise que vem depois é de Saturno, que é no qual eu estou vivendo. Então, assim, não é bem crise, né? Mas é a revolução de Saturno. A revolução de Júpiter começa aos 26 anos, e foi justamente comigo também que aconteceu com 26 anos. Mas tá, ele tem 26 anos no início do livro, e mataram o irmão dele, né? Pra pagar o sangue, ele tem que pagar com mais sangue ainda, ou seja, ele tem que matar outra pessoa da outra família, né? Que matou o irmão dele. E o que acontece? O pai dele chegou e falou bem assim, pega esse rifle e vai lá e faz o que tu tem que fazer. Sendo que ele não tinha noção, não é que ele não tinha noção da tradição, ele tinha sim. Só que aquele negócio de que ele não decidiu que ele ia fazer isso porque ele queria seguir a tradição. Ele só foi incumbido e foi imposta, foi imposto isso pra ele, que ele teve que aceitar. Porque era isso, ou deixar o sangue do irmão dele, né, clamando mais sangue, né. Então, o que acontece? Ele vai, pega o rifle e o rapaz da outra família, né. E depois que ele mata essa pessoa, ele ganha bêssas, que são como bênçãos mesmo. É quase como isso a tradução. E é como se, tipo assim, ele ganhasse bênçãos nesse sentido de dias, né? Porque, como é um problema de família, uma família tem problema com a outra, então, assim, não era meio que errado você fazer isso. Você não poderia ser punido se você estava resolvendo um problema da família. E o que acontece? Ele tinha uma beça de 6 horas, ou de 12, e depois uma beça de 30 dias, ou seja, 30 dias que ele não poderia ser morto pela outra família, né? Depois disso ele poderia ser. E o que acontece? Só que para depois disso ele tem que, né, pagar meio que o preço de um ritual por conta de um sangue que ele derramou, né? Aí ele vai na outra vilazinha, né, das tradições, né? É quase como se fosse um templo religioso. Aí ele vai, presta lá o ritual que ele tem que fazer para pagar esse sangue e volta para a cidade dele, né? Nesse meio tempo, nessa viagem, meio que assim, ele vai passando por outra cidade, vai passando por outras aldeias, né? Vai conhecendo pessoas, e numa dessas ele conhece a moça, né, que tá passando com o marido dela, e ele se apaixona por ela. E assim, ele, no começo do livro, né, ele narra que ele viveu 26 anos sem ter consciência da vida dele. Então, aqueles seriam os últimos 30 dias da vida dele. Pela primeira vez ele se deu conta de que ele fez alguma coisa que ia impactar na vida dele. E eram os últimos 30 dias da vida dele. Ele viveu 26 anos da vida dele, 26 abris, né, que acontece, que ele teria o mês de abril para ele, 26 abris da vida dele, e ele nunca se deu conta da vida. E esse seria o último. E agora que ele, tipo, teve noção, foi porque ainda vai ser o último, né, porque ele sabe que em algum momento ele vai morrer. E isso não é uma questão para ele, não é um problema, mas é aquele negócio de que ele se deu conta de que ele não viveu nada da vida dele porque ele quis, ou porque ele quis tomar aquelas decisões. Ele só fez o que mandaram ele fazer. E passando por essa cidade, até como meio que perseguindo não é bem perseguindo, mas tipo, ele vai seguindo, né, a moça, porque ela e o marido estão viajando de carruagem. Então, assim, como é atípico, acaba que as pessoas falam, passou uma carruagem aqui e tal, não sei o que. Aí ele pergunta, tinha uma moça dentro? Aí ele, sim, aí ele vai, né, pro rumo que disseram que a carruagem tinha ido. E meio que assim, dá a entender que a moça até, tipo, tem uma certa, não é bem atração, mas ela fica curiosa, né, quando ela vê o George. Porque ele fica marcado, né, ele anda com uma braçadeira preta na roupa pra demonstrar que ele tava, né, que ele tava sob uma besta. Então ele não poderia ser morto por outras razões, né, que não fossem o acerto de contas das duas famílias. Então, assim, e assim, gente, esse livro já começa falando, né, que em algum momento a morte dele vai acontecer. Você só não sabe, né, se vai ser mais cedo ou mais tarde, assim que a beça acabar.
E o que que acontece? Ele vai vivendo, ele vai atrás dessa carruagem, ele, tipo, tenta fazer, né? E só que ele se dá conta de algum momento que ele não vai poder fugir do próprio destino. Então ele volta, né, pra aldeia dele. E nisso que ele volta, infelizmente ele é morto. Aí eu fiquei assim, cara. Só que, né, isso a gente já sabe, né? E é aquele negócio de que, tipo, eu vivi sem consciência da vida, agora que eu tenho consciência, né, eu fico assim, eu não posso fazer mais nada, né, agora. Eu não posso fugir, eu não posso viver a minha vida. Eu tenho que, né, arcar com as consequências do que eu fiz. E o que eu fiz foi isso, né? Independente de ter sido consciente ou não, né? Então, assim, eu vivi uma certa situação que foi no mês de abril e eu fiquei o mês de abril todinho, assim, literalmente a música que me definiu foi Down Bad, da Taylor Swift, que ela fala I'm down bad, crying at the gym. Eu fui decepcionada, né? Então, assim, eu fiquei assim, o mês todinho, gente, eu ia malhar chorando na academia. Eu fazia qualquer coisa, se eu saía de casa, eu tava chorando. Então, assim, até então, foi quando eu tomei, né? Antes disso, na verdade, porque eu passei um mês, assim, foi um pouco antes de abril começar, que foi quando eu tive a decepção, mas pra mim, aquele abril foi um pouco um pouco catártico, porque eu me dei conta disso. Cara, eu vivi a minha vida até agora e ter sido logo depois também que eu me formei é um pouco, né, catártico. Então, assim, eu fiquei, cara, até agora na minha vida eu só fiz isso. Eu fiz isso porque queriam que eu fizesse ou porque era o caminho mais seguro. Mas o que, que eu quero fazer? É seguro? Sabe? Mas é o que eu quero fazer. Então, assim, foi quando eu também tive a consciência da minha própria vida. Então, assim, foi bem importante pra mim esse livro, né? Então que eu levei ele pra terapia com a minha terapeuta. Então, assim, é isso. Ai, ai, gente, sério. E o bom é que ainda com esse livro eu ainda consegui concluir o meu desafio, né, do Lendo o Mundo. Não concluí não, né? Tipo, completei dos livros, né, um dos países do meu desafio Lendo o Mundo. Eu tenho a meta de ler um livro para cada país, né? Alguns países acaba que eu já li repetido, né? Mas assim, foi o primeiro da Albânia e o único até agora, né, que eu li. Mas resumindo é isso, gente, eu gostei bastante. Foi meu primeiro contato com Ismael Cadaré. Então, assim, é isso. Eu tava lendo o texto que vem antes, né? E fala que é meio que o Ismael ele gostava muito do Shakespeare, então era uma tragédia anunciada, né? Então, assim, gente, é isso. O vídeo já tá gigante. Eu achava que nem ia dar tanto. Eu ainda ia comentar outras coisas, mas resumindo, é isso. Eu vou ficando por aqui e, né, vejo vocês no próximo domingo.